Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e este é mais um vídeo de resultados, dessa vez para repassar cada um dos resultados do UFC 317, o UFC Topuria versus Charles. Eu já postei dois vídeos aqui, um falando só da luta do Charles, um falando só da luta do Pantoja, e aqui eu vou repassar todos os resultados, vou comentar sobre todas as lutas, tá? Mas se você quiser saber no detalhe o que eu achei aí e tal, né, das duas principais lutas, já tem vídeos separados também. Vamos lá, primeira luta da noite, categoria peso pesado. Tivemos o brasileiro Jonathan Diniz vencendo o Alvin. Não lembro, porque eu assisti na live, né? Tava sem som. Então não sei se é Hines, Harvard, sei lá. O Jonathan Diniz venceu na decisão unânime. Uma luta ok, né? O Jonathan começou muito melhor, parecia que podia nocautear a qualquer momento, no primeiro, no segundo e tal. Depois deu uma cansada e, né, o adversário aí, o Alvin, conseguiu entregar, mostrar um pouco de valor e tal, né? Mas, no geral, venceu bem aí o Jonathan Diniz. Realmente eu acho só que falta um pouquinho de pressão para tentar acabar com a luta, né? Para não ir para a decisão, porque peso pesado todo mundo sempre fica nessa expectativa, mas ainda assim ganhou a luta, né? Então tá de parabéns. Na próxima, meio médio, tivemos o Jacob Smith contra o Nico Price e aqui o maior favorito da noite confirmou o favoritismo, atropelou ali no segundo round com 4 minutos e 3. O Nico Price pagava 10, 11 até 12 reais, então por esse favoritismo, se esperava que a luta acabasse no primeiro e com um atropelo. Realmente começou melhor, parecia que ia ser um atropelo, mas a luta foi pro segundo round e ali já parecia um pouco desgastado, talvez o Jacob Smith aí, mas no fim ele ainda achou a posição e finalizou, tá? Então ganhou, confirmou o favoritismo. Eu achava até que venceria mais fácil, mas ainda assim ganhou, então não tem muito o que falar aqui. Tá, então, belíssima vitória, performou bem, mas o Nico Price não é um cara mais que, né, que tá no auge e tal, mas ainda assim, parabéns aí. Depois, luta no peso leve, Terence McKinney venceu o Vyacheslav Borshchev por finalização no primeiro round com apenas 55 segundos. Mais uma vez, Terence McKinney entrou pra acabar com a luta, não fica enrolando, não fica... entra direto e reto. Tá? Conseguiu grudar, derrubar e finalizar. É isso. Nem suou, ganhou dinheiro fácil, não se machucou. Então, brilhante performance aí do Terence McKinney, confirmando o favoritismo, sensacional, né? Então, até aí, 3 lutas, 2 finalizações, né? A gente vai para a próxima, na categoria peso mosca feminino, tivemos a Tracy Cortez contra a Vivi Araújo. Quem venceu foi a Tracy Cortez, confirmando seu favoritismo. Eu achava que a Vivi até podia evitar um pouco do antijogo, mas que ainda assim a Tracy Cortez provavelmente acabaria vencendo, e realmente acabou vencendo, né? Ela derrubou 3 vezes, conectou muito mais golpes no total, enfim, fez o jogo dela, né? A Vivi tentou, né, trocar um pouco de grappling no começo e tal, mas depois realmente se desgastou e não conseguiu desenvolver muito, né? Então foi uma luta meio que onde a Vivi não conseguiu performar, né? Graças ao estilo, ao antijogo, à qualidade da Tracy Cortez. Então realmente uma luta que pra gente que torce pra Vivi aí não foi muito legal, né? A Vivi basicamente não conseguiu lutar. Depois a gente vai pro peso pena, José Delgado atropelou Raider Amil por nocaute no primeiro round com apenas 26 segundos, não sei como não ganhou bônus de performance, né? O José Delgado nem teve tanto trabalho ali, né? Começou a luta, embolou aqui, embolou ali e acabou, né? Joelhada e é isso. Vitória espetacular, muito rápida, e não sei por que não ganhou bônus, sinceramente. Mas é isso, não tem nem muito o que falar, né? O Amil, coitado, não viu a cor da bola. Depois a gente vai pro peso médio. Robocop, Gregory Rodrigues enfrentou o Jack Hermanson. Robocop conseguiu nocautear no primeiro round com 4 minutos e 21 e ganhou o bônus de performance merecido. O Jack Hermanson trocou melhor do que eu esperava, tá? Eu não achava que o Jack Hermanson ia acertar tanto golpe assim, ele acertou 30 e tomou só 18, só que a contundência está sempre ali do lado do Robocop, tá? O Robocop tomou mais golpe, ficou com a cara muito machucada, nem entendi como que o Jack Hermanson machucou tanto a cara dele, parecia que ele tava com alguma coisa na luva, né? Até falei na live aqui, porque o Robocop acertava o golpe e não fazia nada na cara do Jack Hermanson, e o Jack Hermanson acertava ele e incha, e corta, e estragou a cara inteira do Robocop, né? Mas aí o Robocop mostrou que o punch dele é absurdo, né? Acertou um golpe e o Jack Hermanson caiu apagado, e o Robocop, de forma desnecessária, deu mais uma porrada no Jack Hermanson ali, que quase matou o coitado, né? Não precisava, mas enfim, ganhou a luta. Boa performance do Robocop. Depois a gente vai pro peso galo. Peyton Talbot venceu o Felipe Lima na decisão unânime. Aqui o Felipe era favorito e não conseguiu performar, que nem a Vivi, né? Realmente foi dominado, tá? Ele tentou algumas quedas e ele acabava caindo por baixo. Isso aconteceu, teve um round, acho que aconteceu tipo 3 vezes, tá? Na trocação ali, ele não parava de andar pra trás. Então assim, tinha um golpe ou outro ali, perigoso e tal, mas cara, no geral, ele lutou muito abaixo do que eu esperava. Tá? Eu achava que, não que o Peyton Talbot, você já acha que ele é ruim porque ele perdeu a outra luta lá? Não. Pelo contrário, eu falei antes, né, no vídeo pré-evento, que não, que eu continuo achando ele bom, não caía nessa de acabar com o hype do cara, mas ainda assim eu achava o Felipe melhor.
Só que o Felipe andou pra trás o tempo inteiro, tentou um monte de queda, caiu por baixo, não tinha, parece que, força pra trocar com o Peyton Talbot, né? Realmente, tudo que o Peyton Talbot fazia, empurrava, girava, e tudo que envolvia força, parecia que o Talbot era melhor. Então o Felipe jogava um golpe ou outro ali e tal, buscando realmente, até acertava uma coisa ou outra, mas foi uma luta onde o Talbot performou bem melhor. Tá, então o Talbot lutou o que eu esperava, talvez até um pouco melhor, e o Felipe lutou bem abaixo do que eu esperava, tá? Então aqui foi uma luta onde que eu realmente acreditava que o Felipe ia vencer e não performou bem, tá? O Talbot venceu de forma até que tranquila, né? Não passou grandes apertos ali. Então, um resultado ruim, né? Pra gente que torce, né? No geral, tô falando. Na próxima, peso leve, Beneil Dariush e Renato Moicano. Aqui a luta onde eu mais me surpreendi, tá? E eu falei várias vezes, né? Que eu achava o Moicano um grande favorito até, né? Nas bolsas tava bem equilibrado, mas eu falei, pô, mas não faz sentido. O Moicano tá bem, tá melhorando e o Dariush piorando. E o Dariush venceu na decisão unânime. E assim, perdeu um round porque tomou um knockdown. Porque ele tava ganhando o round. Então, poderia ter vencido os 3, né? Aliás, eu não sei nem muito o que falar. Eu não imaginava que o Dariush ia conseguir dominar na trocação e no grappling, tá? Porque, de novo, o Moicano ganhou o round ali porque ele deu knockdown, porque ele tava perdendo. Então, eu achava de verdade que o Moicano ia conseguir, cara, ganhar numa decisão tranquila. E realmente não deu. Ele tentava ali no grappling, tentava ali na trocação, mas o Dariush estava superior em tudo. Chutou muito, o Moicano não conseguia defender os chutes baixos. Na hora do grappling ali, não conseguia praticamente ficar por cima. Tomou 5 quedas, de 5 que o Dariush tentou. 100% das quedas que o Dariush tentou, ele derrubou. O Moicano tentou derrubar 3 e não derrubou em nenhuma delas. O controle do Dariush foi de quase 6 minutos, do Moicano foi só de 1 minuto. Na trocação, conectou mais nos totais, conectou mais nos significativos. Então, realmente, eu achava que o Dariush vinha numa descendente e o Moicano numa ascendente. E, infelizmente, o Dariush foi superior praticamente a luta inteira. Tomou knockdown. Perdeu o round por causa disso. Podia ter perdido a luta. Mas, no geral, a luta inteira, o Dariush foi superior. Não é nem questão de opinião, questão de número. Né? É só olhar ali. Então o Dariush está de parabéns. As bolsas colocavam um equilíbrio 50-50 na hora que a luta começou e eu não concordava. Eu achava que o Moicano era 60%, 70% favorito. Talvez tenha me empolgado com as vitórias mais recentes do Moicano e me decepcionado com as derrotas do Dariush, tá? Só que eu me iludi e errei, né? Errei. O Moicano não conseguiu sequer ser competitivo nessa luta. Não foi. Ah, mas teve knockdown. Mas só teve esse knockdown. Esse é o ponto. Ele tava ganhando o round. O Dariush, né? Tomou knockdown, perdeu o round. Mas depois, em todo o segundo, o terceiro, assim como tava no primeiro, ele tava ganhando. Então, tudo que tinha ali, tinha trocação, o Dariush tava melhor. Teve ali luta na grade, o Dariush tava melhor. Foi pro chão, o Dariush tava melhor. É um fato. Então, é triste, eu fiquei bem chateado durante a live, puto, na verdade, porque eu tava torcendo pro Moicano. Se é um cara que eu não torço, se é um cara que eu não gosto, é indiferente. Essa é a verdade, né? Mas como é um cara que eu tava torcendo, mandei mensagem quando ele fez live, pô, é um cara que tá junto com o Parrumpa, que eu admiro, gosto, um cara, porra. Então é frustrante. Mas não dá pra chegar aqui, independente de tudo isso, de eu gostar dele, do Parrumpa e de tudo. Não tem como chegar aqui e falar, ah, ele lutou bem. Ah, ele ganhou. Eu não sou esse tipo de pessoa, né? Vocês sabem disso. Na próxima, peso mosca, Joshua Van e Brandon Royval. Joshua Van venceu na decisão unânime, luta da noite, e merecida. Luta muito boa, muito melhor essa luta do que todas as outras do card, realmente. O Brandon Royval começou tomando uma surra no primeiro round. Eu não sei como ele não foi nocauteado. Até agora, eu não entendi como ele tomou tanta porrada e continuou na luta. E não só isso, ele melhorou. Ele continuou botando volume, andando pra frente, e toma golpe, ele bota volume. Aí o Joshua Van começou a tomar golpe, a luta começou a empatar, começou a ficar parelha, parecia que o Brandon Royval podia até ganhar, só que no finalzinho da luta ele toma um knockdown ali, ele sente os golpes e tal, e provavelmente a luta pode ter escapado ali. Tem um cara que deu 30-27, não concordo, né? Mas enfim, como dois deram 29-28, talvez esse final da luta tenha mudado ali. E eu acho até melhor, porque eu prefiro o Joshua Van disputando o cinturão, porque o Brandon Royval já lutou. Tá? Mas no geral, dois lutadores. O Joshua Van que, tinha lutado agora. Olha a luta que esse cara fez.
né? Um volume, os dois, né? Os dois com mais de 200 golpes significativos. Cara, uma luta com mais de 400 golpes significativos. Dois caras com performances em questão de volume de golpes comparáveis a Max Holloway. Então, assim, estão de parabéns, né? Disparada a melhor luta, performances excepcionais e parabéns ainda mais pro Joshua Venn, que fez isso sem um camp completo. Então esse cara tá de parabéns, merece a disputa pelo cinturão. É um cara complicado pro Pantoja, mas não é favorito. Lógico, não é favorito. Porque o Pantoja tem todos os seus recursos e etc, que todo mundo já sabe. Mas tá de parabéns, né? Luta, se você não assistiu essa luta, tá aqui o aviso. Assista essa luta. Os caras ficaram por 15 minutos trocando porrada sem parar, com muita velocidade, com muita vontade, com muita técnica, e os dois apanham e continuam lutando. Então, é uma categoria que não é prestigiada, a galera não dá bola, mas tem excelentes lutadores, fora o campeão da categoria, que é brasileiro. Então a galera tem que aprender a valorizar esses caras. A categoria é uma infinidade de vezes melhor que a peso pesado. Ah, mas peso pesado é legal porque nocauteia rápido e os caras são gigantes. Tá, é verdade, é legal, nocauteia rápido às vezes, e os caras são seres humanos que parecem alienígena, de tão grande e forte. Mas os menorzinhos, né, os pequenininhos, os pesos moscas, são mais técnicos, mais ativos e caras que entregam luta. A luta foi sensacional, tá? Então é isso. Não tem mais o que comentar aí. Gostei demais. Joshua Venn tá de parabéns. O moleque é muito novo, luta toda hora e tá entregando cada vez mais. Então, eu já virei um torcedor do Joshua Venn, mas óbvio que a luta dele é próxima com o Pantoja. Então, ele que se lasque, porque aí a gente vai, obviamente, torcer muito pro Pantoja. Mas espero muito que o Joshua Venn consiga aí continuar evoluindo, né? E um dia, quando o Pantoja não for mais o campeão e se aposentar, aí ele pode ter o momento dele. É um moleque gente boa, aceita a luta toda hora, não foge da trocação. Enfim, é realmente um cara aí que eu já era, né? Eu já gostava dele, do estilo dele. E depois dessa performance aí, realmente tá de parabéns. Sem camp fazer isso que ele fez é realmente surreal. E na próxima luta, Alexandre Pantoja contra Kai Kara-France no peso mosca. O Pantoja, campeão, defendeu mais uma vez o cinturão, finalizou no terceiro round com 1 minuto e 55, e o Pantoja entrou e fez o que tinha que fazer, lutou de forma extremamente estratégica, seguiu todo o plano, todo o roteiro ideal, evitou a parte forte do Kai Kara-France, lutou de forma com que o Kai Kara-France não tivesse conforto, ou seja, não soltou o jogo dele, não conseguiu usar a arma que ele tinha, basicamente assistiu a luta, graças à performance e inteligência do Pantoja. Derrubou quando tinha que derrubar, controlou quando tinha que derrubar, controlou quando tinha que controlar, derrubou quando tinha que derrubar, bateu quando tinha que bater, buscou a finalização quando tinha que buscar. Kai Kara-France tentou defender, mas não conseguiu. Pantoja não desistiu da posição, ficou ali até pegar e pegou. Então, assim, Kai Kara-France é extremamente perigoso, mas mais uma vez o Pantoja mostrou, isso é MMA, eu sou completo, eu tenho todas as ferramentas em todas as áreas, eu tenho inteligência, muitas vezes se emociona e tenta fazer uma briga ali, entregar um entretenimento, mas ainda assim ele tem essa consciência e também tem o apoio da equipe de manter a cabeça no lugar e conseguir performar. Então, tá de parabéns, Pantoja manteve o cinturão aqui no Brasil, com uma excelente performance, e vamos ver aí a próxima defesa dele, que muito provavelmente, por tudo que a gente viu, é contra o Joshua Venn. E na luta principal tivemos no peso leve o Ilia Topuria contra o Charles Oliveira, o Charles do Bronx, e o Topuria venceu por nocaute no primeiro round com 2 minutos e 27. De maneira fácil, sem passar apuros, conectando muitos mais golpes, o knockdown e o nocaute de forma assustadora, deixando o Charles nocauteado de olho aberto. Aqui foi o que eu comentei, né, no outro vídeo onde eu falo só dessa luta. O Topuria fez o que era esperado, não por mim, não por qualquer pessoa específica, pelo mundo inteiro. Nas bolsas ele era bem favorito, e ele vencer por nocaute era a opção que menos pagava tipo 1,30, ou seja, era extremamente provável, na opinião dos oddmakers e do público em geral que faz as suas fezinhas, né, esse resultado. Então, não foi surpreendente porque todo mundo esperava, mas foi assustadora, vamos dizer assim, porque o Charles, né, ele caindo da forma como caiu, de olho aberto, foi impactante, né? Então, o Charles tentou grudar um pouco, tentou fazer um pouco de grappling, tentou fechar a guarda, né? Usou golpes retos ali, enfim, ele seguiu o roteiro que era para seguir, mas realmente o Topuria é iluminado também, não dá para negar. O cara é rápido, é preciso, é explosivo, vai para cima, não importa que ele é menor, é confiante da capacidade dele, aguenta porrada, então assim, não tem como criticar
Um cara que nocauteia o Volkanovski, o Holloway, o Charles agora, em outra categoria. Então se a gente tinha dúvida, né? Ah, vai subir como? Na minha opinião, pior ele não tá. No mínimo ele estaria igual, se não tiver melhor, porque, como ele disse, em off ele pesa mais de 80 quilos. Então é um cara que realmente não tem tamanho para peso leve. Tamanho em altura, talvez até porte ali, não parece um cara pequeno. Porém, enquanto ele tem a idade que ele tem, a técnica que ele tá hoje, que a tendência é que ele evolua, enquanto ele tem a idade a favor para ter reflexo, explosão, né, essa agilidade, é difícil parar esse cara. Então, o cara que poderia realmente tentar fazer frente, tal, não sei o quê, hoje em dia seria o Makhachev, que era o melhor dessa categoria, que é o número 1 peso por peso. Só que ele precisou subir porque ele também tá sofrendo para bater o peso. Então aqui, talvez, né, o futuro indique aí, pelo que aconteceu no evento, que o Pat Pimbler seja o próximo. Mas pode ser ele, pode ser o Gate, pode ser o Arman. Dificilmente o Topuria vai ser azarão contra qualquer um desses. Não quer dizer que ele não possa perder, luta é luta, mas favorito contra todos esses ele vai ser. Talvez só não fosse contra o Makhachev. E aí vai da opinião de cada um. Tá? Eu ainda acho que o Makhachev seria favorito. Mas é uma luta extremamente complicada. Porque mesmo o Makhachev é suscetível a tomar essas mãozadas. Tá? Então o Topuria, gostem ou não, é arrogante, é babaca, é feio, bobo, chato. Pode achar tudo isso. Não precisa gostar dele. Mas o fato é, o que ele vem fazendo é extremamente impressionante. É o que eu falo. Você nocautear o 10º do ranking, o 12º, o cara fora do ranking, é legal, impressiona também. Mas nocautear os maiores que a gente tem, nocautear o Volkanovski, nocautear o Max Holloway, que nunca tinha sido nocauteado, e apagar o Charles. O Charles tomava knockdown, tomava um golpe ou outro ali, mas ganhava ainda assim. E o Topuria falou, o quê? Você toma knockdown, volta e ganha? Então eu vou te apagar. E te apagou. E apagou o Charles. Né? Ele cumpriu o que ele falou. Ele falou, mas a performance vai ser impressionante, eu vou nocautear no primeiro round. E ele fez. Lembrou um pouco o McGregor. Parecia arrogante, parecia babaca, falava a previsão dele, ia lá e fazia. Então ele falou, com o Volkanovski fez, falou com o Holloway fez, falou com o Charles e fez. Como que vai duvidar desse cara? Então realmente, 4, 5 lutas para trás, não era um cara que todo mundo olhava e falava, nossa, esse vai ser o bichão, né? E ele se tornou. Então, eu acho que com essa vitória, o Topuria se consolida, ganhou um bônus de performance e tudo, né? Se consolida como uma das maiores estrelas do UFC. Obviamente, não acho que ele vende mais que o Poatan. Mesmo o Poatan tendo perdido o cinturão, ainda acho que o Poatan vende mais, né? Porque é um cara maior, né? É um cara que passa, exala aquela aura de matador. O Topuria também, mas é um mini matador, né? O Poatan ainda tem o público, a torcida do mundo inteiro com ele. Então o Poatan continua sendo, mesmo com a derrota, o cara que mais vende pay-per-view no UFC. Só que o Topuria venceu nomes mais difíceis, né, do que o próprio Poatan. Só que ainda assim, não vende mais pay-per-view que o Poatan. Então, o UFC continua muito bem servido. Temos o Poatan, que mesmo com a derrota vai vender muito, e tem a revanche, às vezes ele pode voltar a ter o cinturão. E mesmo que não ganhe a revanche, ele vai continuar vendendo muito. Né? Vai continuar sendo maior que o Topuria em questão de venda, né? Porque o pessoal quer ver ele. Mas o Topuria consolidou, é sim uma das estrelas, talvez a segunda maior hoje em dia, agora deve ser, com esse resultado? Não sei, né? Mas tem o Makhachev também, que tem qualidade e tal, mas, sei lá, acho que talvez o Topuria com esse resultado e o próprio Poatan, ainda assim venda mais que o número 1 peso por peso, que é o Makhachev. Aliás, talvez a maior luta do UFC hoje seria o Makhachev com o Topuria. Talvez. Dois caras que, se o Makhachev vencer lá em cima, sejam dois duplos campeões, né? E a gente poderia ter um confronto de duplo campeão com duplo campeão. Seria uma luta sensacional, né? Mas enfim, isso é papo para outro vídeo. No geral, esse foi o card do UFC 317. Para mim, um card muito bom, tá? O preliminar não tinha tantas lutas que chamavam atenção, mas no fim o card foi legal. Eu falei durante a live, pensava em dar uma nota 7, mas no fim até subi para uma nota 8. Então, apesar, né, da derrota do Charles, da derrota do Moicano, da derrota da Vivi, a nota do card não é considerando a minha torcida. É da qualidade do card, qualidade das lutas. Então, acho que vale sim uma nota 8. Uma luta da noite espetacular, uma das melhores lutas do ano, tá?
a performance do Topuria, a finalização do Pantoja, a performance do Robocop, as finalizações no card preliminar, o nocaute do José Delgado, enfim, nocautes, finalizações, luta da noite aí que durou bastante, enfim, no geral eu acho que vale uma nota 8. Eu esperava um card aí nota 7, mais ou menos, então foi um pouco melhor até do que eu esperava, justamente porque no preliminar eu achava que ia ser mais ou menos, mas tivemos ali nocautes, tivemos ali as finalizações e tal. Então é isso, acho que vale aí uma nota 8. Então, pro lado do Brasil, é um card que foi bom, mas foi ruim. Mas no geral, da qualidade das lutas, vale uma nota 8. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Você concorda comigo? Vale uma nota 8? Ou mais ou menos? Comenta a sua nota aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!